Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de quinta-feira, nesse dia de feriado, um dia de descanso. O que você fez durante esse dia? Você aproveitou para curtir com a família, fez um passeio? Espero que você esteja descansado e grato a Deus por chegar ao fim de um dia que eu espero que tenha sido de prazer e de alegria. Mas também grato a Deus e principalmente grato a Deus por fazer parte do reino de Deus, por ter sido inserido na família de Deus, e por ser um cidadão, uma cidadã do reino dos céus, esse reino que não terá fim. Isso é motivo de gratidão. Na verdade, é a maior gratidão que nós podemos ter em todo momento, é sabermos disso. Nós fazemos parte do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Pode tudo se acabar, pode ter lutas, dificuldades, problemas. Mas nós temos uma bendita esperança. A promessa, as bênçãos que estão reservadas para nós não podem ser roubadas. Aqui na terra, o ouro, os bens, eles são corrompidos, eles são corroídos, eles podem ser roubados, mas as bênçãos que nós temos reservadas para nós, cidadãos dos céus, não podem ser roubadas, não podemos perder jamais. Esse é o motivo de maior gratidão. E eu espero que você esteja grata a Deus esta noite por ter tido um dia gostoso. Mas mais do que isso, por ser cidadã do reino dos céus. Este reino que tem também novos paradigmas, novas maneiras de pensar, novos conceitos, como nós chamamos no domingo à noite, novas leis. Um novo rei, novas leis, conforme está aqui, foi o tema que nós vimos no domingo à noite, né? Se você não viu a live de terça-feira, eu te aconselho a depois tirar um tempinho e também ver a live de terça-feira, né? Ela está aí no YouTube, também está no Facebook. E hoje nós vamos continuar conversando, pensando um pouco mais sobre estes novos conceitos, estes novos paradigmas. Nós já sabemos que não são novos. Na verdade, o que Jesus trouxe é um entendimento completo das leis que Deus tinha dado para o ser humano e que tinha sido perdido. Bem, preciso te falar duas coisas antes de nós começarmos a conversar sobre os novos conceitos do reino de Deus. Primeiro, quando Jesus faz o seu conhecido Sermão do Monte, está registrado lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu te aconselho a ler, porque através deste primeiro discurso de Jesus, ele faz um resumo do programa de governo do reino dos céus, da qualidade de princípios e valores e paradigmas do reino dos céus. Então, a primeira coisa que é importante ter em mente, quando Jesus faz esse discurso, ele o faz para os seus discípulos, para aqueles que ele tinha chamado já para ser discípulos. E ele faz no monte para que toda a multidão também ouça. Mas o foco, o público-alvo de Jesus eram os seus discípulos. Por que é importante dizer isso? Porque é o seguinte, estes conceitos, estes novos paradigmas, ou o entendimento completo do que Deus deixou para o ser humano, da vontade de Deus para os seus filhos e filhas, eles são exigidos dos discípulos, não de todo mundo. Aqueles que fazem parte do reino dos céus, aqueles que são chamados a ser discípulos de Jesus, deles o Pai espera que hajam assim. Dos demais, nós não estamos colocando uma carga sobre eles. Não. Se eles não fazem parte do reino dos céus, não é exigido deles que hajam como cidadãos do reino dos céus. Mas daqueles que foram privilegiados e abençoados ao ser inseridos no reino dos céus,
desses esperado que vivam de acordo então com esses padrões, com esses princípios do reino dos céus. Portanto, é um erro, às vezes, quando a igreja quer fazer com que a cultura da nossa geração seja a cultura da igreja, seja a cultura de acordo com os princípios e valores da igreja ou do reino dos céus. É um erro isso. A igreja não deve desejar isso. Devemos sim desejar que todas as pessoas se tornem discípulos de Jesus. Mas não é pela observância de princípios e valores que se torna um discípulo de Jesus. É pelo nascer de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos. Então, é importante nós termos isso em mente. Os princípios, os valores, os novos paradigmas do reino dos céus são para os cidadãos do reino dos céus. Aqueles que não fazem parte do reino dos céus, deles não é exigido. Também para eles não há recompensa. Certo? Então essa é a primeira coisa, e é importante. A segunda coisa que é muito importante nós pensarmos, nós afirmarmos, termos plena consciência. O que Deus pede de nós como seus filhos, como cidadãos do reino dos céus, não é algo que nós conseguimos fazer sozinhos. As exigências são muito grandes. Nós, seres humanos, nós ainda vivendo com a nossa natureza carnal, humana, nós não damos conta de fazer aquilo que Deus pede de nós. Por isso que ele também se oferece para estar junto conosco. É Jesus que se dirige aos seus discípulos lá em João capítulo 15 e diz para eles: sem mim vocês não podem fazer nada. Essa ligação do discípulo com o mestre, uma ligação que é vital, assim como a ligação de um ramo ligado à sua videira é que faz com que ele produza frutos. É por estarmos ligados com Jesus, conectados com Jesus, vivendo em intimidade com Jesus, é que seremos capacitados a cumprir as exigências do reino de Deus. Por isso, depois dessa live, o que deve ficar na minha mente, na sua mente, não é uma lista de coisas que temos que fazer como discípulos de Jesus. A principal atitude que temos que fazer como discípulos de Jesus é permanecermos conectados, ligados intimamente com Ele. E Ele, pelo seu Espírito, vai nos capacitar a atender, a viver de acordo com os novos padrões, com os novos conceitos, com o novo paradigma do reino de Deus. Certo? São essas duas verdades muito importantes para nós guardarmos em nossa mente e nosso coração. Estes valores e princípios são para nós, aqueles que foram chamados para ser cidadãos do reino dos céus. E nós não damos conta de fazer sozinhos. Nós só fazemos isso se estivermos cheios do Espírito, se nos mantermos conectados e ligados com o Senhor. E Ele então vai nos capacitar a fazer isso. Isto posto, eu queria pensar com você apenas em alguns princípios, alguns novos paradigmas que Jesus trouxe para o seu reino. Esse rei que instaurou o seu reino aqui na terra, desse reino que não vai ter fim, que não vai acabar jamais. Ele deixou alguns princípios que ele deixou, mencionou eles no próprio Sermão do Monte, no próprio capítulo 5 de Mateus. Quando Jesus falou, ele já foi dando uma interpretação completa de algumas leis. Vamos lá então a algumas delas, pensar aqui rapidamente alguma delas. Nós não temos tempo de discutir cada assunto de maneira exaustiva, mas aqui algumas dicas se nós pensarmos sobre os novos conceitos e paradigmas dos cidadãos do reino dos céus. Bom, lá em Mateus 5, 21 e 22, está escrito assim:
vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matem. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo, olha só, é este padrão. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Jesus está interpretando, dando o sentido completo da lei que Deus tinha deixado no passado. No caso aqui, nos 10 mandamentos, né? Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. O que Jesus quer dizer com isso? Dentro do meu reino, dentro do reino que eu inaugurei, o relacionamento entre os membros desse reino é de fundamental importância. Veja, se você chamar o seu irmão de idiota, é claro que nós não devemos chamar ninguém de idiota, mas muito mais o seu irmão, aquele que é parte do reino também. Nós devemos tomar todo o cuidado, porque nós estamos lidando com uma pessoa que tem a dignidade igual a nossa, porque fazemos parte do mesmo reino, somos irmãos em Cristo. Esse relacionamento é de fundamental importância. E o motivo é porque quando este relacionamento está rompido, nós também temos um relacionamento rompido com Deus, impedido com Deus. É por isso que Jesus vai dizer na sequência destes versículos 21 e 22 de Mateus 5, ele vai dizer assim: se você vai oferecer a sua oferta e lembra que você tem um problema com um irmão, vai primeiro se reconciliar. É por isso que Jesus vai dizer um pouquinho adiante que é para você reconciliar-se com o seu inimigo que está levando você para o tribunal, enquanto é tempo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: o relacionamento entre os cidadãos do meu reino é de fundamental importância. Você tem que lidar com todo o cuidado e tomar todos os esforços possíveis para fazer a reconciliação. E conversar com o sacerdote, buscar a reconciliação enquanto é tempo. No reino de Deus não tem lugar para um cidadão do reino dos céus não conversar com outro cidadão do reino dos céus. Não tem lugar para isso. No novo reino instalado por Jesus, as pessoas têm que viver em harmonia. Mas Jesus continua dizendo, versículo 27 e 28, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhe digo, olha aí novamente o padrão. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Quando nós olhamos, quando nós ouvimos estes versículos, nós logo pensamos que Jesus está elevando as exigências a um grau máximo. Mas na verdade não é bem assim. Porque na cultura judaica, um homem não deveria olhar para uma mulher. Nem mesmo falar com uma mulher em público. Ainda que fosse a sua própria esposa, ou a sua irmã, ou então a sua filha. Em público, os judeus eles evitavam de falar com as mulheres. Até existia um grupo de judeus, que era conhecido como judeus da perca de sangue, que para evitar de olhar para as mulheres e serem levados ao pecado, eles andavam com os olhos semicerrados. Assim, com os olhos semicerrados. E por conta de andar com os olhos semicerrados, eles sempre estavam tropeçando, sofrendo acidentes. E por isso eram conhecidos como judeus da perca de sangue. Porque estavam sempre se ferindo, sempre se machucando. Então, um judeu, ele evitava de olhar para uma outra mulher. Ou evitava de olhar para uma mulher no público. E isso causava, naturalmente, um desprezo das mulheres. Porque na religião judaica, a mulher era vista como inferior e como alguém que sempre gerava no homem ou levava o homem a pecar. Portanto, elas eram desprezadas.
Então Jesus, ele não está aqui reforçando essa maneira de agir e de pensar. Ele está dizendo assim: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la. Ou seja, Jesus está dizendo assim: você pode olhar para uma mulher. O que você não pode é desejar possuí-la. Com o medo de pecar, vocês fizeram algo que está causando desprezo. Os homens não olham para as mulheres. Eles consideram ela como uma pedra de tropeço, como alguém que está sempre pronto a levar ao erro. Então Jesus está dizendo assim: você pode olhar, você não pode é desejar possuí-la. Porque quando você faz isso, você já comete adultério. Perceba que nesse mesmo espírito, Jesus também vai falar no versículo 31 e 32 de Mateus 5, aquilo que nós já conhecemos. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, e se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Jesus aqui novamente está resgatando o valor da mulher dentro da cultura. Porque na época de Jesus, a carta de adultério que Moisés permitiu que os judeus dessem para dispensar as suas mulheres, era usado de uma maneira assim, por qualquer coisa. Se uma mulher queimasse o feijão, queimasse o arroz, já era motivo de um judeu dar uma carta de divórcio. E a mulher ficava numa situação de desamparo. Ficava sendo vista como uma pessoa de segunda categoria, porque agora era divorciada, o marido não quis, e ela ficava numa situação de insegurança. Jesus está dizendo assim: só um motivo é justificável para que você dê a sua carta de divórcio para a sua esposa, no caso do adultério. Mas Jesus está resgatando aqui o valor da mulher. Então, dessas duas interpretações completas da lei que Jesus traz para serem vividas como um novo paradigma no seu reino, ele está resgatando o valor da mulher e pedindo ou dizendo para os homens que lidem com a mulher com honestidade, com igualdade. Eles devem respeitá-las, assim como eles respeitam também os homens. Mas, continuando ali, mais paradigma do reino de Deus, do reino que Jesus veio implantar aqui na terra. Agora vamos para os versículos 33 e 34. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem, de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Jesus está querendo dizer aqui que no seu reino, os cidadãos devem ter a sinceridade como o desejo absoluto nos seus relacionamentos. Deve ser a sinceridade. Porque o que Jesus quer corrigir aqui? Uma prática muito comum que acontecia entre os fariseus, entre os judeus, e até hoje acontece. As meias verdades, os meios juramentos. Os fariseus diziam o seguinte: se você jurar por Deus, você é obrigado a cumprir. Mas se você jurar por uma coisa menor do que Deus, você não é obrigado a cumprir. Então, era um falso juramento. A pessoa dizia assim: eu juro pelo templo que eu vou fazer isso. Aí quem estava ouvindo acreditava que ele ia cumprir. Mas ele que estava dizendo sabia que ele não precisaria de cumprir, uma vez que ele não jurou por Deus. Então, o juramento era uma maneira de mentir, né? É muito comum nos nossos dias ainda hoje, né? Especialmente aqueles que lidam com as leis, eles sabem falar as coisas de maneira certa,
para que eles não sejam apanhados. Então alguém diz assim: eu suspeito que você roubou. E aí o outro ficou ofendido. Ah, você está dizendo que eu roubei? Está me acusando de ter roubado? Não estou te acusando de ter roubado. Eu só estou dizendo que eu suspeito que você roubou. Né? Você vê? É uma mentira. Você não está sendo sincero. E você está usando isso para prender o outro em uma situação em que ele vai sair certamente prejudicado. O que Jesus diz? No meu reino, os cidadãos do meu reino, não as pessoas de fora do reino, os cidadãos do meu reino devem ter um compromisso com a sinceridade. Em primeiro lugar, tem que ter um compromisso de falar a verdade. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Nas coisas simples, nas coisas comuns, você deve falar a verdade. Depois continua, versículo 38 e 39, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem o mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Jesus faz aqui a citação de uma lei que é conhecida como a lei do talião, né? A lei de você devolver na mesma medida a ofensa que você recebeu. Olho por olho, dente por dente. Perceba que essa lei ela já é uma restrição para a natureza humana. A nossa natureza é assim. Se alguém lhe xinga, você tem vontade de dar um soco na cara do outro. Se alguém lhe dá um soco, você quer dar um tiro nele. Essa é a nossa natureza humana. Aí vem a lei e diz, é só o olho por olho e o dente por dente. Ou seja, você só pode vingar na mesma medida. Aí vem Jesus e diz que não. Vocês que são discípulos do meu reino, vocês que são cidadãos do meu reino, vocês não devem ser dominados pelo mal do outro. Eu pergunto para você, você é uma pessoa que age ou apenas reage? Vocês, maridos, chega em casa, a mulher fala assim, é atrasado de novo, hein? Você é irritado com essa acusação? Reage de maneira áspera? Vai cuidar da sua vida, vai lavar roupa. Ou você age porque é um homem que tem princípios, caráter. Você é uma pessoa que é levada pelo mal dos outros ou você é conduzida pelos seus valores? É isso que Jesus está desafiando os seus discípulos, os cidadãos do reino, a serem. Serem pessoas que não reagem apenas diante do mal que o outro faz, mas que agem dirigidos e norteados por princípios e valores que eles internalizaram. Eu não vou me rebaixar ao nível daquele que me bate na face. Se ele me bate na face, eu volto a outra face, porque eu não vou deixar que a ação má dele domine a minha vida. Eu não vou reagir do jeito que ele agiu. Eu vou agir do jeito que os meus princípios, os meus valores determinam. Olha que legal! O reino de Deus, os cidadãos do reino dos céus, agem assim. Eles são atores e não apenas pessoas que reagem àquilo que os outros fazem. E para encerrar, eu queria ler aqui o versículo 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Olha aqui, Jesus está pedindo algo que é muito difícil nós cumprirmos. Como nós dissemos no começo, de fato nós não conseguimos cumprir. Não sem a assistência do Espírito Santo de Deus, sem a assistência do próprio Jesus junto de nós. Como é possível amar o nosso inimigo? E aqui
entendendo a cultura da época, nós conseguimos entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo. Porque é o seguinte, os fariseus, eles tinham como inimigos, os fariseus eram aquelas pessoas que mais observavam a lei de Deus. Então, eles tinham como inimigo qualquer pessoa que não obedecesse à lei de Deus da mesma forma que eles obedeciam. Eles nem cumprimentavam, porque cumprimentar, saudar, é mais do que dizer oi, tudo bem. Cumprimentar e saudar na cultura judaica é declarar uma palavra de bênção. Que a paz do Senhor seja sobre você. A paz não é apenas um sentimento de tranquilidade, mas a paz, o shalom, que o judeu diz para o seu irmão, é assim, que Deus te faça próspero, que Deus te dê cuidado, que Deus te dê bênção, que Deus te dê paz, alegria. Então, eles não saudavam quem não obedeciam às normas de Deus do jeito que eles obedeciam. Eles tinham os publicanos e pecadores como inimigos. Ora, nós somos chamados a amar os inimigos. Ou seja, aqueles que ainda não obedecem a Deus devem ser alvo da nossa intercessão, deve ser alvo do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso desejo de que eles também sejam alcançados por Deus, assim como nós fomos alcançados. Os cidadãos do reino, eles querem fazer novos cidadãos para o reino de Deus. E não considerar os outros que não são cidadãos do reino de Deus como pessoas amaldiçoadas e que são nossos inimigos. Jesus está dizendo assim, você tem que amar o seu inimigo. Porque se você ama o seu inimigo, você vai ser semelhante ao seu pai. Porque o seu pai que está nos céus, ele faz o sol nascer sobre bons e sobre ruins, sobre justos e sobre os injustos. Ele faz o bem a todos. Você também, que é filho dele, deve fazer o bem a todos. Então, veja que os novos valores, princípios, os novos paradigmas do reino de Deus, dos cidadãos do reino dos céus, são muito desafiadores. E como nós dissemos, não são possíveis de serem cumpridos sozinhos, por nós mesmos. Não é a nossa força, não é a nossa força de vontade, o nosso compromisso cristão que vai fazer a gente cumprir. Não! É a nossa intimidade com Jesus. É o nosso relacionamento, a nossa conexão profunda com Ele. É que vai nos capacitar a viver como cidadãos do reino dos céus. Sim, são novos conceitos, são novos paradigmas altíssimos, elevadíssimos. Mas Ele está junto de nós e disposto a nos ajudar a cumpri-los para a glória do Teu nome e para a extensão do Seu reino aqui na terra e para a realização da Sua vontade aqui na terra. Eu te convido a orar e a fazermos nesse momento uma só oração. Senhor, atrai o nosso coração para um relacionamento íntimo e profundo contigo, para que vivamos como verdadeiros discípulos do Senhor, como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Vamos orar? Faça essa oração juntamente comigo nesta hora. Pai, nós vimos essa semana que, como cidadãos do reino dos céus, nós recebemos, ó Deus, novas leis, novos paradigmas, uma nova maneira de pensar. E nós sabemos que somos incapazes de cumprir, de atender cada uma dessas exigências. Portanto, pedimos que o Senhor atraia o nosso coração. Atraia o nosso coração mais do que os prazeres deste mundo atraem. Atrai o nosso coração mais do que qualquer outra coisa, para que nós tenhamos um relacionamento íntimo e profundo contigo. E assim sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo em pessoas cada vez mais parecidas com o Teu Filho Jesus. E que assim vivamos como cidadãos autênticos do Teu reino. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e abençoe a vida de alguém. Até mais.